Olá a todos, meu nome é Rafael Lima Cons, eu sou doutorando em Educação Física na Universidade Federal de Santa Catarina e membro do Laboratório de Biomecânica da mesma instituição. Hoje eu fiquei responsável por transmitir para vocês a aula sobre a dinamometria e mais especificamente sobre o uso das plataformas de forças para avaliação biomecânica. Bom, as plataformas de força, elas são instrumentos que mensuram aspectos relacionados à força, né? Então, ela está inserida na dinamometria, né? E a partir disso, a gente consegue mensurar esses aspectos voltados à força. Ela está no ponto de forças externas, né? Então, a gente não utiliza de métodos invasivos para verificar essas variáveis relacionadas à força, então a gente não precisa se submeter a algum tipo de instrumentação cirúrgica para isso, a gente consegue fazer ela de maneira externa, né? E, consequentemente, a gente tem que estabelecer alguns movimentos específicos para se determinar essa força, né? Uma caminhada, um salto, ou até mesmo você ficar parado em cima da plataforma, a gente já denomina como uma especificidade do que a gente quer avaliar. E a partir disso, a gente tem a força de reação do solo, né? Então, as plataformas de força, elas mensuram a força a partir da força de reação do solo, que conforme Enoka nos traz, é a força que um corpo exerce em outro e é contraído por uma força que segundo objeto exerce sobre o primeiro, né? Então, as plataformas de forças, ela tem essa especificidade, elas vão mensurar os aspectos relacionados às forças a partir de métodos não invasivos, apenas utilizando da força externa e a partir de determinados movimentos em que a gente identifica para se realizar conforme a nossa perspectiva de avaliação. Então, indo direto para os nossos tipos de equipamentos, mais específicos da plataforma de força, a gente tem a plataforma de força a Kistler, né, que é uma plataforma de força de uso do eixo vertical apenas, mais para frente a gente vai estar conversando, e a plataforma de força bipodal, que ela normalmente vem associada a duas plataformas interligadas, para que a gente consiga mensurar ali aspectos relacionados aos três eixos de força, tanto o X, tanto o Y quanto o Z, enquanto que a Kistler é mais o eixo vertical apenas. A gente vai estar falando cada uma delas agora e como é que a gente faz as avaliações utilizando essas plataformas. Então, a plataforma de força bipodal, ou a gente pode chamar também de plataforma de força da MTI, ela, como a outra plataforma de força também, ela mensura a força de reação do solo, que é decorrente das ações musculares e, claro, do peso corporal, né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui, né, um exemplo mais geral, na ação de saltar, a pessoa exerce uma força, peso corporal mais a força muscular, né, que é um momento na qual a gente utiliza ali para realizar um salto, contra o solo, né? E reciprocamente o solo responde com uma força da mesma magnitude, porém em direção oposta. A partir daí a gente consegue identificar os parâmetros de força de reação do solo. Então, como consequência dessa força, o corpo sofre uma aceleração que dependerá da sua massa, ou seja, força igual a massa vezes a aceleração. E a partir daí a gente consegue identificar esses aspectos de força de reação do solo. Então, a plataforma de força AMTI, como mostrada na imagem abaixo, ela mensura os três componentes de força, tanto o eixo X, o eixo Y e o eixo Z, na qual a gente vai estar falando mais detalhadamente no decorrer da aula. Então, só para vocês terem uma ideia, então, né, ela mensura esses três tipos de componentes, né, e elas são avaliadas, né, o critério para se identificar o quanto você exerceu de força no momento da avaliação são essas lâminas de célula strain gauges. Essas células strain gauges são tensiômetros que, de acordo com o movimento que você faz, ela vai tensionar, conforme mostrado na figura abaixo,
e aí ela consegue então identificar o quanto você excedeu de força no momento da avaliação. Então aqui, por exemplo, onde está a seta aqui, né, é um tensiômetro ali, é um strong gauge, é essa célula de carga, e quando você realiza o movimento, seja de salto, seja de marcha, ela tensiona, e a partir daí ela é direcionado esse sinal que é convertido num sinal digital, né, analógico digital, e depois ela vai ser repassada para um programa para você analisar aquilo que você deseja. Então, diferentemente da outra plataforma, ela tem essas células de cargas acopladas a ela nas extremidades, e aí quando você realiza um movimento, você consegue identificar a força a partir da tensão que você exerce nessas células de carga, e aí a partir disso é convertido e passa por um processo na qual você tem que fazer uma avaliação. Então a plataforma MTI ela é exatamente como demonstrada nessa imagem, né? Ela normalmente alguns laboratórios utilizam duas para que se faça a avaliação da marcha e veja a força em ambas as plataformas, né? Como mostrado ali na figura, na qual a plataforma está associada a uma análise cinemática com o Vicon, na qual você consegue ter parâmetros cinéticos, que seria de força, né? E parâmetros cinemáticos. Então, o indivíduo desce uma escada, né? Ver-se ali o movimento que acontece conforme os pontos do Vicon e também consegue-se identificar forças nos três eixos após a descida dele de um degrau. Então, esse tipo de plataforma ela tem mais essa especificidade, né? Ela não pode levar em consideração cargas muito elevadas para avaliação. Então, né, só voltando a exemplificar bem a importância desse tipo de plataforma, então ela avalia no eixo X, Y, Z. Para você identificar alguns parâmetros, algumas variáveis, é necessário você realizar uma rotina matemática para isso, né? E preferencialmente, não quer dizer que seja sempre, mas preferencialmente em função de ela ter essa especificidade dos tensiômetros, é dito que o equilíbrio e a marcha sejam parâmetros mais fidedignos e importantes para você realizar nesse tipo de instrumento, pois não requer ali elevada força, elevado peso para que você consiga fazer essas avaliações, tá? Isso nessa plataforma AMTI. Então, para vocês terem uma ideia, novamente, né? Voltando a exemplificar bem, porque ela se difere do outro tipo de plataforma que eu vou apresentar posteriormente, né? Ela avalia a força nos três eixos, né? Vertical, médio, lateral e anterior-posterior, seria o Z, o X e o Y, né? E principalmente ela leva em consideração a tensão que é causada nas células de carga. Então, lembrando sempre reforçando o quanto é importante nós sabermos que a plataforma de força MTI consegue mensurar os três tipos de força e é a partir de células de carga, desses tensiômetros, que a gente consegue identificar. Aqui então seria a curva, né, dos três componentes numa avaliação. Então a gente tem ali em azul o médio lateral, em vermelho o antero-posterior e o vertical. Reparem que cada curva é diferente devido aos seus componentes, né? Então a gente consegue identificar isso. Isso, por muitas vezes, é um aspecto bem importante da avaliação, né? Principalmente na avaliação da marcha, na avaliação da postura. E aí a gente consegue identificar esses três tipos de força no software da plataforma e, a partir daí, direcionar para o tipo de análise que objetivamos para algum trabalho específico. O que eu posso fazer de avaliação, então, levando em consideração essa plataforma, esse tipo de plataforma? O centro de pressão, o COP, é um dos mais utilizados, pois ele não requer que você realize movimentos muito bruscos, basta você ficar na posição ereta, em pé, em cima da plataforma, né? Conseguimos também fazer a avaliação do salto vertical, mas a gente tem que ter um certo cuidado, pois o limite de peso ele tem que ser estabelecido, pois a plataforma ela possui essas células de carga e, de acordo com o impacto, elas podem se danificar. Então a gente tem que ter um certo cuidado, por exemplo, de você avaliar alguém muito pesado, realizar um movimento muito intenso, muito forte, ele pode
causar esses problemas nesses tensiômetros, tá? Avaliação da marcha com perturbações, sem perturbações, ou seja, com perturbações alguém ali durante a marcha empurrar o indivíduo e ele se desequilibrar, o centro de pressão também, né, dá para fazer com perturbações. E o mais importante é que a gente consegue identificar esses parâmetros de força relacionados aos 3 eixos. Reforço isso porque para muitos estudos, para muitos objetivos, identificar esses parâmetros nos dá uma resposta prática muito interessante, muito importante para aí possíveis prescrição de treinamento ou até mesmo avaliações e conseguir extrair relatórios importantes a partir disso. Então, especificando o COP, né? O COP, na verdade, ele é uma avaliação de equilíbrio, né? Você vai se permanecer ali em cima da plataforma e ali o seu corpo ele vai oscilar, né, por um determinado tempo. E essa oscilação, a plataforma ela vai conseguir identificar a partir dos 3 componentes de força, né? Então, eu consigo fazer o COP de maneira bem fidedigna nesse tipo de instrumento, né, que é a avaliação do equilíbrio. E aí eu consigo, a partir disso, trazer esses parâmetros relacionados ao equilíbrio. Vou mostrar um exemplo de uma avaliação que nós fizemos no laboratório um tempo atrás. Aqui, por exemplo, nós temos o deslocamento total, mensurado a partir da plataforma de força, de um movimento específico do judô, conforme vocês conseguem ver na imagem abaixo. E a gente tem um judoca com a visão normal, né, e o judoca cego, que não enxerga absolutamente nada. Reparem que o judoca com a visão normal, ele tem uma oscilação muito maior, aquilo ali representa bastante, né, comparado ao judoca cego. O que eu posso trazer como perspectiva disso? O judoca com visão, por ele ter essa oscilação maior, ele, consequentemente, tem menor equilíbrio do que o judoca cego. Porque o judoca cego ele conseguir ter mais equilíbrio, provavelmente devido a uma adaptação que ele teve por estar sem a visão e ele ter que se locomover sem esse aspecto, né, ele consegue ter melhor equilíbrio. Lembrando que ambos fizeram a avaliação com os olhos fechados. Embora o judoca cego seja cego, a gente pediu para que ele fechasse os olhos, o judoca com visão também, para que a gente deixasse de maneira correta as 2 avaliações e a gente conseguiu identificar que realmente o judoca com visão ele tem menos equilíbrio, pois oscila mais durante a avaliação do COP. Aqui a gente pegou 2 judocas que são cegos, né? Então temos uma menina que perdeu a visão aos 7 anos e o mesmo do slide anterior, que nasceu sem a visão, e avaliamos no mesmo movimento do judô ali, naquela especificidade de postura que está ali na imagem. E aí a gente consegue identificar aqui o quê? Que a judoca feminina, né, que perdeu a visão aos 7 anos, ou seja, ela teve a visão por um determinado tempo, ela oscilou bastante, né, ela teve uma oscilação alta, então ela tem menor equilíbrio do que aquele judoca, que é o masculino ali no caso, né, que oscilou bem menos no deslocamento total. Ou seja, olha que parâmetros importantes que a gente pode trazer na perspectiva de avaliação do equilíbrio. Por ela ter perdido a visão aos 7 anos, ela teve contato com o externo, né, ela conseguiu enxergar por um tempo, pois depois que ela perdeu, ela está tendo talvez ainda até hoje ela tem 17 anos, né, dificuldades ainda em estabelecer um bom equilíbrio, por exemplo. Diferentemente daquele judoca que nasceu sem a visão e que já, com a sua adaptação ao longo dos anos, ele consegue ter um bom equilíbrio, devido, né, exatamente a se adaptar-se ao dia a dia e ter que se locomover-se aí durante as suas tarefas diárias. Então, a plataforma MTI ela consegue me dar essa perspectiva de avaliação de equilíbrio e eu consigo, a partir disso, trazer relatórios importantes devido a diferentes desfechos que eu queira identificar, né? Aqui foi um desfecho levando em consideração a visão. Muito bem. Agora a gente vai falar da Kistler, né? Que é uma plataforma de força, na qual o componente vertical é predominante. Então, a gente consegue avaliar apenas o eixo vertical,
levando em consideração as forças no eixo X e Y, né? E ela, diferentemente da MTI, ela é uma plataforma piezoelétrica, que ela tem um cristal de quartzo, que quando submetido a uma carga mecânica, gera um sinal elétrico. Então ela é diferente, né? Esse tipo de plataforma ela não possui aqueles strong gauges, e aí eu consigo fazer avaliações aí principalmente de salto vertical, pois ela consegue ali sustentar diversas cargas. Então aqui eu não preciso me preocupar com alguém que tenha um peso elevado e queira realizar um salto, que possua uma grande força nos membros inferiores, com uma massa corporal elevada e queira saltar, pois ela sustenta graças a esse cristal de quartzo que ele gera essa carga e leva um sinal elétrico para que a gente identifique os aspectos relacionados à força de reação do solo. Na Kistler, pessoal, assim como na MTI, ela vai me dar uma avaliação levando em consideração a força que eu exerci em newtons, né? E aqui eu tenho uma curva de um salto vertical. Nessa curva do salto vertical, se vocês conseguirem notar, ela tem diferentes momentos, né? Quando ela está ali em linha reta, aqui, né, eu estou fazendo com o cursor, ela consegue, mostra que existe um indivíduo em cima dela. Então, o peso está sendo ali mensurado pela plataforma em newtons, que é o que a gente coloca para mensurar a força, né? Então, esse peso aqui, ele começa a ter alterações em newtons, né? Então, quer dizer que o indivíduo está começando a se movimentar, né? Então, aqui, ela desce um pouco, a curva ela baixa um pouco. Esse momento aqui é um momento de flexão do joelho, na qual o indivíduo está fazendo força para baixo, né? Então, ele flexiona o joelho, isso aqui é um contramovimento jump, vou falar mais para frente. E aí ele começa a fazer força para subir, né? Ele está subindo, os joelhos estão fazendo a extensão, né, para realizar o salto. E aqui ele atinge dois picos, né? Que são os picos máximos de força que ele atingiu antes de sair da plataforma. E aí eu tenho aqui o zero, que seria esse zero, o indivíduo está fora da plataforma, né? E aí ele estando fora da plataforma, ele atinge depois um pico mais forte, que seria a aterrissagem, e aí acontece essa oscilação de força, porque ele está se reequilibrando novamente para se estabelecer, para posteriormente realizar mais um salto. Então a plataforma ela identifica todos os aspectos voltados ao meu movimento para se realizar um salto vertical, por exemplo. Vou estar falando das variáveis que a gente consegue identificar com a Kistler, mas só para vocês terem uma ideia como é que o software nos traz as perspectivas de avaliação. Então, só aprofundando um pouquinho nesse software, que é o que eu tenho mais experiência, né, que é a Kistler, eu consigo realizar um cadastro do indivíduo de maneira tranquila e simples. É sempre importante eu colocar a massa corporal deles, né, então aqui em peso, né, weighting, né, eu coloco, ele pesa, a plataforma pesa eles, porque a partir do peso corporal é que ela vai identificar alguns aspectos. E eu também consigo identificar ali alguns aspectos que eu posso acrescentar na avaliação do meu atleta, como a modalidade esportiva, quanto tempo que ele treina e o tipo de treinamento, algum comentário específico, até mesmo percentual de gordura, né? Então é um software bem tranquilo para que você consiga organizar ali as características do indivíduo em que você vai avaliar. Então, vou começar falando primeiramente dos saltos em que a plataforma ela consegue identificar, né? São diferentes tipos de saltos, que possuem movimentos similares, mas eles existem alguma diferença ali no seu processo de avaliação, tá? Então, quando eu entro lá no sistema da Kistler, eu consigo identificar esses saltos, eu consigo ver imagens desses saltos e como executá-los, então nos ajuda bastante, né, a não ter complicações. E a partir disso, né, poder fazer a avaliação, verificar e identificar qual é o salto que eu posso conseguir trazer essa perspectiva com os atletas. Né, eu posso, às vezes, ter um grupo de atletas para fazer um salto de squat jump ou de contramovimento jump, ou um ou outro utilizando cargas. Isso a gente vai estar conversando mais para frente, né? Então, a primeira avaliação que a gente vai conversar é o squat jump. Pessoal, só lembrando em consideração,
Essas avaliações elas são feitas nessa plataforma, por isso que eu vou trazê-las detalhadamente para que vocês entendam que as plataformas de forças elas são utilizadas para diferentes perspectivas e essa Kistler ela é utilizada especialmente para avaliação de salto, tá? Então o squat jump é um tipo de salto, né? Esse salto ele já é realizado de uma maneira já específica, que seria como, né? O indivíduo agachado com o ângulo do joelho em aproximadamente 90 graus. O tronco ele tem que ficar o mais vertical possível e as mãos na cintura, e aí o salto ele é executado. Ou seja, a gente pede para o indivíduo agachar no ângulo de 90 graus aproximadamente, e aí a partir dali ele faz o salto. O que acontece? Não tem contramovimento. Então é só o squat jump, e o que trabalha principalmente no squat é a ação concêntrica dos agonistas do joelho. Então, se você levar em consideração um esporte que especifique esse tipo de ação em seus momentos, em suas tarefas específicas, é interessante você submetê-lo a uma avaliação de squat jump para identificar os níveis, né, de força e potência dessas ações específicas. Então veja, o indivíduo ele agacha com as mãos na cintura e aí você tem o desempenho no squat jump. No software da plataforma, ele demonstra exatamente o que acontece, né? Ali é uma curva de altura, né, de centímetro, né, de como é que seria a curva para ficar de maneira correta, para se diminuir os erros, e ele coloca ali passo a passo de como é que você pode familiarizar e como é que você pode dar o comando para o indivíduo saltar. Aqui tem um vídeo do Flávio. O Flávio ele é um atleta paralímpico, ele possui apenas um membro, mas ele foi até o laboratório fazer avaliações. Reparem que a gente está fazendo uma avaliação com ele na plataforma Kistler, de salto vertical, e ele fez todos os saltos, a gente pediu para que ele fizesse todos os saltos, para identificar os níveis de potência. Gente, ele só tem uma perna, e reparem como ele realiza o movimento de maneira correta. Então foi pedido para ele agachar, né? Ele agachou. Ele permaneceu um tempo agachado, para que a plataforma identifique que ele ficou um tempo agachado, e depois ele sobe, né? E aí, aterriza novamente. Certo? Então, esse é um squat jump que a gente avalia na plataforma de força. Também temos os saltos squat jump utilizando um peso, né? Uma carga. Então, nós colocaríamos uma barra com anilhas sobre os ombros e executaríamos esse mesmo tipo de movimento com essa barra, né? Aí nós identificaríamos ali potência muscular de membros inferiores a partir também de um peso externo envolvido além do seu próprio peso, né? Da sua própria massa corporal. Utilizado bastante esse tipo de avaliação para treinamento, tá? Então a plataforma também nos dá essa possibilidade. Partido então, teve um errinho de português ali, por contra-movimento jump, a gente coloca a nomenclatura em inglês em counter movement jump. Esse é diferente então do squat jump e do squat jump com carga. O atleta ele parte de uma posição estática em pé, com as mãos na cintura, e a partir daí ele executa o salto precedido por um contramovimento. Veja as diferenças desse para o squat jump. Na fase de descida desse salto, os músculos agonistas eles são alongados. A partir daí ocorre um acúmulo de energia naqueles músculos e depois ela é reutilizada na subida do salto, na fase concêntrica. Então, a aceleração para baixo do centro de gravidade, o indivíduo faz esse movimento rápido próximo ao ângulo de 90 graus do joelho. Então, ele começa em pé. Ele começa em pé e ele flexiona rapidamente para saltar, para daí ele conseguir identificar os valores de potência com a utilização do contramovimento. Né? Então, aqui, mesma coisa para o outro, ela mostra o software da plataforma, como é que tem que ser. Reparem que a curva ela é diferente do squat jump, né? Uma curva típica. E aí também como que tem que ser feito esse tipo de salto, passo a passo. Então, aqui mais uma vez, né, um movimento de contramovimento jump, o indivíduo fica na posição estática em pé, agacha da fase excêntrica,
ele fica na fase de amortecimento rápido ali e já logo vem para a fase concêntrica e aí ele consegue saltar e ali a gente consegue mensurar o quanto que ele exerceu de força. Aqui um vídeo do Flávio, também fazendo contramovimento jump. Lembrando, gente, que ele é um atleta paralímpico, né? E ele tem apenas uma perna e ele estava em preparação para os Jogos do Rio 2016, quando ele foi até o laboratório. Então é um salto que ele é mais rápido, né? E a gente consegue identificar essa fase que ele agacha rapidamente e sobe, né? Então a gente tem aí um contramovimento e aí a gente consegue identificar isso a partir dessas curvas aqui, né? Tanto para o squat, tanto para o contramovimento, a gente chega nessas curvas de salto. Depois eu vou estar falando dessas variáveis que a gente consegue identificar a partir de um salto vertical, contramovimento, squat jump ou até mesmo com cargas. Mas veja, o software ele me dá a força, a velocidade, a altura em centímetros e ele dá a potência. Tudo isso, velocidade, altura e potência, ele consegue identificar a partir do cálculo de dupla integração da força de reação do solo. Então a força é o principal componente, a partir da força ele consegue me dar a velocidade, consegue me dar a potência e aí eu consigo identificar parâmetros importantes do desempenho de membros inferiores dos atletas. Nós temos os continuous jump também, né? Os continuous jump então seriam saltos contínuos em um determinado tempo específico, né? Então posso colocar lá avaliações de 15 segundos saltando direto, sem que o indivíduo pare de saltar por um determinado tempo. E aí eu vou ter ali aspectos relacionados à resistência, à fadiga, né? E também potência anaeróbia, também eu consigo identificar, e também os aspectos relacionados à rigidez, né? Tendínea, músculo tendíneo. Então, os continuous jump, eles são importantes avaliações que se faz também para identificar parâmetros bem importantes, tanto para o desempenho esportivo quanto para tarefas do dia a dia, por exemplo, né? Para a identificação desses aspectos. Normalmente, a gente tem esses continuous jump em tempos já estabelecidos pela literatura, né? A gente pode realizar ele em 15 segundos ou em 60 segundos, que são protocolos mais antigos, que foram validados por Bosco lá um tempo atrás, né? Em 1983, no início, né, da identificação dos parâmetros do salto, e mais recentemente o nosso grupo do laboratório validou de 30 segundos, né? Avaliação de 30 segundos, que também dá parâmetros bem importantes relacionados à potência anaeróbia, para que se identifique ali aspectos voltados ao treinamento. Essa é a curva colorida do Continuous Jump, né? Dando um exemplo para vocês aqui. Então a gente tem, na verdade, o Flávio, né? O Flávio é aquele atleta que eu mostrei no vídeo, ele também vai fazer agora, posteriormente, a esse slide, um vídeo com Continuous Jump. Esse foi de 15 segundos e a gente também tem esses parâmetros. O software consegue nos dar informações de cada salto que ele fez. Ele até consegue trazer isso de uma maneira didática, né? Colorido e etc. Então, se eu quiser avaliar salto por salto, eu consigo ali selecionar apenas um e a partir disso eu consigo fazer avaliações, identificar parâmetros, mais específicos de cada salto e o momento daquele salto. Esse é o vídeo do Flávio fazendo o salto, então, com 15 segundos. Então, ele começa a saltar continuamente, sem parar, até finalizar o tempo. Esse tipo de protocolo, normalmente, ele traz um desconforto ao final, né? Mas é muito importante para identificar alguns aspectos. Então, ele vai saltando continuamente até finalizar o tempo.
Acontece muitas vezes de se desequilibrar na plataforma devido ao esforço gerado, né, para realizar esse movimento, mas de maneira geral você consegue fazer essas avaliações. O mais complicado de você conseguir realizar é quando você faz um tipo de treinamento no qual você tem que fazer por muitas vezes esse tipo de protocolo, mas a literatura já tem mostrado que tem benefícios muito importantes, né? Você treinar saltos, treino de pliometria e com esses protocolos pré-estabelecidos de tempo. E aí você modula o número de séries, né? Lembrando sempre então do posicionamento do joelho para avaliação desses saltos. O ângulo de 50 graus não é um ângulo interessante para que você consiga identificar os aspectos de potência. É sempre bom trazer no ângulo de 90, né? Pedir para que o indivíduo fique no ângulo de 90 graus para fazer a avaliação do salto. E aí, a partir disso, agora a gente vai trabalhar, vai conversar sobre os parâmetros cinéticos. O que seriam esses parâmetros cinéticos? Basicamente, seriam as variáveis que o salto pode nos fornecer durante a avaliação, tá? Então, quando eu trago essas perspectivas, e eu vou trazer agora variável por variável, conforme eu mostrei nas curvas anteriormente, são aqueles aspectos que eu consigo identificar e consigo trazer para fornecer um relatório, e a partir daí eu conseguir verificar os parâmetros que precisa ser melhorado no atleta após uma avaliação de salto vertical. Então, a gente tem a altura do salto, a potência média, a potência pico, pico de velocidade, a força máxima, e também a gente consegue calcular a taxa de desenvolvimento de força. E faltou aqui um ponto que eu vou trazer mais para o final, que é o impulso, que é uma outra variável que a gente consegue trazer a partir da avaliação do salto vertical e que é uma variável muito importante. Peço desculpas por não conseguir incluí-la aqui no slide por esse erro, mas eu vou estar trazendo essa perspectiva para vocês mais para frente. Então, a altura do salto, pessoal, ali eu vou dando exemplos, né? Então, o software ele consegue calcular ela diretamente, né? A partir da dupla integração da força de reação do solo. Então, ele me dá ali a altura de cada salto que o indivíduo teve. A altura do salto, normalmente, é o parâmetro de maior importância do desempenho do salto vertical, tá? Ela é normalizada, ela está bem relacionada a diversas tarefas esportivas, então eu consigo identificá-las pedindo para o indivíduo saltar. O software da plataforma Kistler, ele já me dá direto a altura do salto calculada. A potência média ele também calcula para mim, né, que é o valor médio da curva obtida a partir da multiplicação da força de reação do solo pela velocidade na fase concêntrica do salto, normalizado pela massa corporal. Então, ele já normaliza, por isso que é importante pesar o indivíduo. Então, ele já normaliza e, a partir daí, ele consegue fornecer essa variável que também é muito importante para o desempenho, que é o valor médio da curva. A gente tem a potência pico, né, que daí é o pico, né, da curva ali, também normalizado pela massa corporal. Isso é muito importante. Tá, Rafael, e se eu não quiser normalizar? Aí, para fazer absoluto, é você pegar o valor normalizado ali e multiplicar pelo peso. Você tem o valor absoluto, peso do indivíduo que você fez, né? Porque o normalizado é nada mais, nada menos que a potência dividida pela massa corporal em watts, né? A potência em watts, no caso. Então, é o maior valor da curva de potência, né? Na fase concêntrica do salto. Então, a gente tem a potência média e a potência pico. A gente pode levar em consideração as duas em desfechos que levam em conta tarefas, né, do salto. Temos o pico de velocidade, que seria então a máxima velocidade que ocorre imediatamente antes da perda do contato do pé com o solo. Então a gente tem um pico ali de máxima velocidade que ele fez durante esse salto, né? Isso é bem importante, é um aspecto bem bacana, pois diferentes modalidades esportivas, por exemplo, respondem de maneira diferente na velocidade. E a velocidade ela consegue determinar muitas vezes a potência, né, daquela curva, força e velocidade. A gente consegue ter a potência. Então a velocidade, se você tem uma velocidade alta durante o salto, provavelmente você vai ter bons valores de potência também. O pico de força que eu trouxe para vocês anteriormente, então ele está ali, ó, né? Antes de sair da plataforma a gente exerce a máxima força para sair, para saltar, e eu consigo identificar a partir daquele pico está ali sublinhado em vermelho. E o impulso, que eu acabei não colocando lá, né, que é essa área, né,
do salto, da curva do salto, da curva de força, que você tem um momento um pouco antes de sair da plataforma. Você faz um impulso para que você saia, e esse impulso eu consigo também calcular ele, daí a plataforma ele não me dá esse aspecto, eu tenho que realizar uma rotina matemática, e aí eu consigo calculá-lo no ponto dessa área em cinza ali, em preto, né? O impulso que também está relacionado com a altura do salto. O impulso está muito bem relacionado, está até mais relacionado do que as potências com a altura do salto. Então ele é um bom preditor de desempenho. Só que o software ele não me dá isso diretamente. Eu preciso fazer uma rotina matemática para chegar nesses valores de impulso a partir da força, né, em newtons. Além dessas variáveis, eu consigo estabelecer índices também, né? Índices que podem me dar informações bem importantes relacionadas a parâmetros de desempenho físico. Então, a gente tem os índices de Bosco, né? Que é a relação entre níveis de força e velocidade. Então, a gente pega ali a altura do salto quando você executa o squat jump com carga, dividido pela altura do salto de um squat jump sem carga e multiplica por 100, eu tenho essa relação entre força e velocidade. Eu consigo verificar também a comparação do salto com e sem contramovimento, e isso é muito importante, que daí você consegue calcular o quanto você utiliza de energia elástica do ciclo alongamento e encurtamento, né? Então eu pego a altura do salto do contramovimento jump, divido pela altura do salto do squat jump vezes 100, eu tenho ali em percentual a utilização do ciclo alongamento e encurtamento, dessa energia elástica. Por quê? Porque a altura do salto no squat jump, o salto squat jump, ela não utiliza de contramovimento. Então a curva dela é diferente. E o contramovimento jump eu utilizo do contramovimento. Então eu tenho ali um espaço entre um e outro, né, de percentual de energia elástica. Porque, por exemplo, eu uso energia elástica no contramovimento, não uso no squat jump. E aí tem um percentual de mudança ali. Normalmente a altura do salto do contramovimento jump é maior do que a do squat jump. E essa diferença entre um e outro, é a tua utilização de energia elástica, né? Então também a gente tem a estimativa da capacidade em resistir à produção de potência, então a gente leva em consideração que os contínuos jump, então tem que ser, para se chegar nesse índice, apenas com saltos contínuos, então a gente tem a média do primeiro salto, a altura média do primeiro salto dividido pela média do último salto vezes 100. Então eu consigo identificar a capacidade de resistir à produção de potência fazendo esse cálculo utilizando o Continuous Jump. Tá, Rafael, qual o protocolo de tempo do Continuous? O que eu quiser, né? Eu posso fazer com o de 15, o de 30 e o de 60. Pegando esses dois aspectos que o software nos traz, a média da primeira pela média da última, a gente tem essa estimativa. Então, além dos parâmetros cinéticos, a gente consegue estabelecer esses índices para avaliação utilizando a plataforma de força. Bom, só para vocês terem uma ideia, o nosso laboratório ele tem aqui uma gama de avaliações, já com diversas modalidades esportivas. A maioria dos nossos estudos levam em consideração o desempenho do salto vertical, potência muscular de membros inferiores, e eu consigo identificar parâmetros relacionados à potência nos diferentes esportes, e aí identificar a partir de perspectivas comparativas, correlacionar, né, com tarefas específicas. Então a gente consegue ver e também dizer que a potência muscular de membros inferiores ela é importante nos esportes de combate, nos esportes coletivos e nos esportes individuais, principalmente aqueles que utilizam de força explosiva dos membros inferiores em algum momento durante sua tarefa específica. Então, levando em consideração as aplicações práticas do desempenho do salto, utilizando plataforma de força, né, a gente consegue ter, então, identificar a potência muscular dos membros inferiores, desculpa pelo erro de digitação, né, os níveis de capacidade anaeróbia a partir de saltos contínuos. E aí, a partir dos índices, a gente consegue verificar os fatores ligados a mecanismos elásticos, por exemplo, o índice da utilização do ciclo alongamento e encurtamento, levando em consideração o contramovimento e o squat jump, e também índices de fadiga, levando em consideração os continuous jump. Então é muito importante a gente pensar nessa perspectiva prática
que os saltos conseguem nos fornecer, né? Saltos verticais. Aqui alguns estudos que o nosso laboratório tem feito, né? A gente já verificou, por exemplo, comparações do desempenho do salto entre atletas de diferentes modalidades esportivas, que é o primeiro artigo, né? E o segundo artigo ele traz aí a reprodutibilidade e a validade dos 30 segundos de teste para verificar a capacidade anaeróbia dos atletas, né? E de pessoas, de indivíduos normais, enfim, do público da qual você deseja fazer a avaliação, que foi validado com o nosso laboratório, o nosso grupo, né? Então, esse 30 segundos ele não tinha sido proposto anteriormente na literatura, foi proposto mais recentemente, lá na década de 80, quando o Bosco veio com a ideia de avaliações dos saltos, ele propôs o de 15 e o de 60, e nós pegamos os de 30 segundos, né, o grupo, né, para fazer a validação. Então, aqui mostrando um pouquinho do primeiro artigo, né, do primeiro estudo, esse em laranja, né, trazendo uma perspectiva de comparação, né? Aqui nós temos dois grupos de atletas que fizeram o salto contra movimento squat jump e as variáveis que nós conversamos anteriormente. A diferença é que aqui a gente tem a taxa de desenvolvimento de força e não o impulso, né? O resto a gente tem tudo. A gente tem a altura, a gente tem a potência, que foi a potência média que foi colocado, né? As forças absolutas e normalizadas pela massa, e taxa de desenvolvimento de força, o tempo para atingir a força máxima também, e o pico de velocidade. E a gente vê, né, que corredores de voleibolistas, né, que são atletas de voleibol, têm diferentes valores de desempenho no salto, provavelmente dado a especificidade da modalidade. Que os corredores são velocistas, então eles fazem provas rápidas ali, né, de 100 e 200 metros, e eles precisam de um nível de potência muito elevado para conseguir ter um bom desempenho nessas provas. Então, a gente consegue identificar diferenças significativas na altura do salto, na potência, né, ali nitidamente, no pico de velocidade também e na força máxima normalizada, né. Não diferentemente estatisticamente, a gente consegue ver que os atletas de voleibol, eles têm maiores forças absolutas aqui, né. Por quê? Porque provavelmente eles são mais pesados, e quando a gente inclui a massa corporal na avaliação da força, eles têm maiores valores, né? Então o peso ele influencia bastante no desempenho do salto. Então vale destacar sempre isso, né? A massa corporal ela tem que ser levada em consideração como um fator na avaliação do salto para se trazer perspectivas, principalmente comparativas entre grupos de esporte, por exemplo, nas lutas categorias de peso. Essa perspectiva é importante trazer. Aqui só para vocês terem uma ideia de outros estudos que nós fizemos, a gente verificou as relações entre você mensurar a altura do salto por vídeo ou por um tapete de contato, né, que é um tapete de salto, que eu vou estar falando mais para frente, nas estratégias mais práticas que a gente tem quando não se tem uma plataforma de força, né, na avaliação da altura do salto, né. Vale destacar que o padrão ouro, pessoal, para identificar a altura do salto é o vídeo, tá? Porque você filma e a partir do vídeo você consegue identificar o quanto que ele saltou ali em centímetros. A plataforma está bem relacionada, como a gente vê no gráfico aqui, né? Nesse segundo aqui, né? Dupla integração da força de reação do solo, ele está bem relacionado, 0,98, mas o padrão ouro é o vídeo. E a gente vê que ele está bem relacionado tanto com o tapete de contato, né, que é o que se faz com o tapete, né, sem ter uma plataforma, e também com a plataforma de força. Então, esses dois métodos são interessantes para identificar a altura do salto, né. A gente vê ali a diferença nos valores, né. A gente vê que o vídeo ele é diferente dos outros dois na altura do salto. E porque ele é o padrão ouro, então os atletas conseguem ter maior desempenho. Mas os métodos, tanto o vídeo, quanto a plataforma, quanto o tapete de contato, eles são válidos para você identificar a potência, pois eles estão bem relacionados. Agora a gente vai para uma perspectiva de estratégia prática, tá? As estratégias práticas, pessoal, basicamente são meios e métodos de a gente realizar o desempenho do salto sem necessariamente precisar de uma plataforma de força, ter que locomover essa plataforma de força.
Então a gente tem o tapete de contato, normalmente ele é adquirido a partir de alguma compra, né? Mas a gente consegue identificar a altura do salto com ele. É necessário que tenha um computador junto para que você consiga fazer ali a relação para você identificar os parâmetros. E eu consigo identificar esses parâmetros a partir da altura do salto da potência média. Ou seja, quando o indivíduo sai da plataforma, ele fica um tempo no alto, né? E é a partir desse tempo que eu consigo identificar, calcular a altura do salto e a potência média. Então não é por carga, não é por células de carga ou por cristal de quartos, é a partir do tempo fora. Normalmente, quando se comparar à plataforma, você tem que levar em consideração que ela tem um erro de 10 centímetros, ou seja, eu avaliei a altura do salto na plataforma, deu 37 a altura do salto, no tapete deu 27. Poxa, mas eu saltei mais na plataforma. Não, calma, você saltou igual. Só que o tapete de contato, por ele mensurar a partir do tempo de voo, ele tem esse erro de 10 centímetros, e não a partir da força, que é a plataforma. Então, ele tem um grande custo-benefício, ele tem o seu preço, mas a partir do momento que você adquire ele, você consegue locomovê-lo para qualquer lugar no qual você deseja, né, levar para fazer a avaliação. E aí a gente tem ali alguns aspectos relacionados, né, que o corpo ele é encarado como um projeto, e ele tem esse tempo de subida e tempo de descida, e as mãos têm que estar sempre na cintura para minimizar os erros. Então, é a partir do tempo de voo que ele mensura a altura do salto, e ele também, a partir disso, consegue calcular a potência, pico e média. Outros valores como força e velocidade, impulso, fica um pouco mais complicado de se adquirir nesse tipo de equipamento. Atualmente foi validado o MyJump, né? Que é uma forma de você verificar a altura do salto a partir do vídeo de um celular. Então você coloca o celular no chão, onde você consiga identificar os pés do indivíduo, né, de uma distância na qual você consiga também verificar o movimento de salto, né? E esse aplicativo do MyJump ele tem se demonstrado bem reprodutível e bem relacionado a quando a gente faz a altura do salto na plataforma ou no tapete e a altura do salto nesse vídeo do celular. Vejam, então aqui é a altura do salto pelo iPhone e a altura do salto pela plataforma de força, né? E a gente vê ali uma relação de 0,99. Então o 1 seria o perfeito, né? Então 0,99 quer dizer que está muito bem relacionado. E se ele está muito bem relacionado, gente, ele pode ser sim utilizado para avaliação do salto vertical sem precisar de um tapete, sem precisar de uma plataforma, apenas utilizando o celular, um aplicativo de celular. Bom, eu não consigo ter nenhum desses, não consigo ter aplicativo, não consigo ter plataforma, não consigo ter tapete, então eu tenho um salto com a fita métrica, eu posso fazer um Sargent teste, né? A diferença do Sargent é que você vai ter influência dos membros superiores e a partir disso o teste ele vai ter essa limitação, né? Eu consigo fazer, ele já foi validado para avaliar alguns grupos de esportes, né? E coloca a fita métrica do lado e você salta colocando a mão em cima e a partir disso eu consigo identificar a altura do salto. Ele é bem antigo, ele é de 1921, né? E ele é utilizado pelos clubes e pelos os locais onde se tem modalidades esportivas atuando para avaliação, pois às vezes a dificuldade de se adquirir um tapete ou às vezes pelo aplicativo ser um pouco mais caro, não dá para tê-los para fazer a avaliação. Então esse é um método prático que a gente pode levar em consideração. Então aqui mais uma vez demonstrando o MyJump, né? Que a gente tem como é que ele é feito, como é que é realizado, toda a estrutura dele. E, finalizando já a aula, eu deixo para vocês algumas obras relacionadas ao salto, né, do Carmelo Bosco e do Comey, né, são livros que você consegue encontrar, principalmente esse da força muscular você consegue encontrar com mais facilidade, e que eles dão perspectivas de treinamento pliométrico, avaliação do salto vertical, tudo isso com base em evidências científicas e a importância disso
né, na atualidade, nas perspectivas práticas, certo? Pessoal, muito obrigado. Agradeço a colaboração de todos. Espero que a aula seja bem aproveitada pelo professor Everton. Professor Everton, fico à disposição, tá? Deixo o meu contato, deixo a página do laboratório, caso alguém tenha alguma dúvida e queira conversar sobre avaliação de saltos verticais ou o uso da plataforma de forças Plutal, eu fico à disposição. Muito obrigado a todos.